Vamos fazer, então, a base da nossa naninha. E eu vou usar 2 tons de azul. O primeiro é essa cor 167 e o outro é um tom de azul mais escuro, que é a cor 130. Então, eu vou usar esses 2 tons. Esse azul mais clarinho aqui vai ser a cor principal e esse outro azul mais escuro a gente vai fazer os detalhes. Eu vou usar com esse fio a agulha número 3, para ficar assim um pouquinho mais frouxinho, para ela ficar mais soltinha e mais macia. Mas aí você pode usar também, testar o tipo de agulha que você tem costume de usar. Nós vamos começar com um anel mágico e a naninha nós vamos fazê-la em pontos altos, tá? Então, ela é todinha em pontos altos. Então, eu vou começar aqui com 2 correntes e nós vamos fazer aqui 11 pontos altos no nosso anel mágico. Então, a gente dá uma laçada, passa por dentro do anel, puxa o fio. Agora, a gente puxa 2 laçadas por vez. Fecho 2 e fecho mais 2. Esse é o nosso ponto alto. Então, nós vamos fazer 11 pontos altos aqui dentro do nosso anel mágico. Fiz aqui 11 pontos altos no nosso anel mágico, vou puxar. E as carreiras dessa base da naninha são carreiras circulares, então nós vamos emendar aqui, ó, no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Ó, então, a gente emenda aqui com um ponto baixíssimo e a primeira carreira fica assim. A gente puxa agora o anel mágico para fechar bem, para ele ficar bem fechadinho aqui no começo. E agora, a gente sobe mais 2 correntes para começar a próxima carreira. E aqui, na segunda carreira, nós vamos fazer aumentos. Nós vamos começar a base dos leques que vão compor toda a nossa naninha. Então, eu fiz 2 correntes. Na base dessas correntes, eu vou fazer um ponto alto. E essas correntes eu já tô contando como primeiro ponto alto da carreira. Então, ficou 2 pontos, as 2 correntes, mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Vou fazer 2 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Ó, então, eu estou pegando aqui no mesmo ponto de base aqui. Então, eu formei o primeiro leque. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntinhas aqui em cima e mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou pular um ponto alto e vou fazer a mesma coisa no próximo ponto. Ó, eu vou pular esse aqui e vou fazer a mesma coisa nesse próximo ponto alto aqui. Então, nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ó, então, formou mais um leque. Agora, a mesma coisa, sem fazer corrente, sem fazer nada, a gente pula um ponto alto e a gente faz no próximo ponto mais um leque. Então, aqui, 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, nós vamos fazer isso em todos os pontos, né? Pulando em toda a volta, pulando sempre um ponto alto. Chegamos aqui no final da nossa carreira e nós vamos emendar na segunda corrente inicial. Ó, então, aqui a gente vai emendar com um ponto baixíssimo. Então, a base da nossa naninha vai ser essa daqui, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques. A nossa terceira carreira aqui vai ser igual a essa carreira aqui que nós fizemos. Só que nós vamos caminhar aqui, ó, nós vamos fazer mais um ponto baixíssimo pra gente começar dentro do leque. Ó, então, eu só fiz mais um ponto baixíssimo dentro do leque da carreira anterior, né, dentro das correntinhas, e nós vamos começar daqui. Então, eu fiz 2 correntes e aqui nós vamos fazer mais um ponto alto para começar, né? As correntes a gente já conta aqui como primeiro ponto alto. 2 correntes em cima. Isso aqui não vai mudar, tá? A gente vai continuar fazendo essas 2 correntes aqui até o final. E aqui no meio, né? Nas mesmas correntinhas, no mesmo espaço, a gente vai fazer mais 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, a gente vai seguir para todas as carreiras. Então, aqui fizemos o primeiro leque da carreira. Agora, a gente vai usar todos os espaços, porque aqui a gente vai aumentar. Então, eu vou usar esse espaço entre um leque e outro também para fazer um leque.
mas é só nessa carreira aqui. Ó, então, aqui nós vamos fazer no espaço entre um e outro, mais um leque. Então, quando eu falar leque, lembrem-se que são 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar, né? No mesmo ponto de base. Ó, então, fizemos o segundo leque. Agora, mais um em cima do leque anterior. Então, de novo, 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Aqui, novamente, ó, nós vamos fazer no espaço entre um leque e outro, porque aqui a gente tá fazendo aumentos. Então, nesse espaço aqui, ó, entre um leque e outro, a gente faz mais um leque. Então, a gente vai continuar fazendo esses leques por toda a volta. Carreira finalizada, eu ainda não emendei aqui. E nós fizemos, então, um leque em cima do leque anterior e mais um leque no espaço, né? No intervalo entre um leque e outro. Então, ao todo aqui, nós ficamos com 12 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, a gente vai emendar aqui com um ponto baixíssimo. E o segredo da naninha é o seguinte, a gente coloca ela em cima da mesa, ela começou a fazer babado, a gente repete na próxima carreira a mesma quantidade de pontos, tá? Isso não vai dar diferença no final. Então, o segredo é esse, isso vale para as próximas carreiras que a gente vai continuar aqui. E aí, a gente vai crescer a quantidade de pontos. Então, se começar a ficar embabadado, né? Começar a criar babado, ela ficar meia ondulada, repete a quantidade de pontos da carreira anterior. Então, aqui a gente fez 1, 2, 3, nós vamos fazer a nossa quarta carreira. Eu emendei aqui com ponto baixíssimo, e agora aqui, nós vamos fazer, eu vou fazer aqui, no meio do ponto, só para ele ficar centralizado, mais um ponto baixíssimo. Ó, então, eu estou nesse ponto alto aqui, agora a gente só vai trabalhar em cima de leque. Eu vou fazer aqui duas correntes, porque esse aqui vai contar como primeiro ponto alto. E aqui a gente vai fazer 3 pontos altos. O primeiro vai ser fora da abertura do leque. E dentro da abertura dessas duas correntes aqui, a gente faz um leque normalmente. Espera aí que vocês já vão entender, ó. Eu fiz 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Lembra que eu falei lá no começo que quando eu falar leque, é esse conjunto de pontos aqui, de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, e que a gente vai repetir isso por toda a base da nossa naninha? Então, esse leque aqui vai ser a nossa repetição. Então, sempre dentro do espaço, a gente vai fazer um leque, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. O que que a gente fez a mais aqui? Esse ponto que tá aqui de fora. Ó, então, ele está em cima do ponto da carreira anterior. Então, formando aqui um leque de 3 pontos. E a gente vai fazer todos os aumentos dessa forma. Um leque dentro da abertura. E aqui, como são 3 pontos, eu vou fazer o próximo ponto alto em cima desse próximo ponto alto aqui. Ó, e aí eu fico com 3 pontos no leque. 2 dentro do espaço e mais um. À medida que a gente for aumentando as carreiras, a gente vai aumentando também a quantidade de pontos sobre ponto. No espaço sempre vai ser um leque com 2 pontos altos, e o que a gente vai aumentar é a quantidade de ponto alto entre um leque e outro. Ok, então agora eu faço o quê? Vou pro próximo leque. Já começo direto dentro? Não, porque são 3 pontos. Então, eu vou começar aqui, ó, no ponto alto, que está antes da abertura. Então, eu faço aqui um ponto alto, agora eu faço o leque dentro das correntinhas, né, em cima do leque da carreira anterior. Então, são 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. E agora aqui, mais um ponto alto no próximo ponto. E aqui, novamente. Observe que entre um leque e outro, nós estamos pulando um ponto, ó. Eu estou pulando um ponto inicial aqui, um ponto inicial do próximo leque. Esses pontos aqui, a gente sempre vai pular também nas próximas carreiras. Então, sempre pula um ponto do leque anterior, um ponto do leque seguinte,
e faz o ponto alto no próximo ponto. Então, a gente vai repetir esse processo aqui em toda a carreira. Então, um leque em cima do leque da carreira anterior, mais um ponto alto. Ó, fiz o leque, o ponto alto vem aonde? No próximo ponto. Carreira finalizada, aqui com os nossos 3 pontos altos em cada leque, vamos unir aqui com um ponto baixíssimo. Geralmente eu gosto de unir nessas 2 alcinhas do primeiro ponto da carreira anterior que nós fizemos. Ó, ficou assim. E aí, claramente, ó, o meu tá começando a embabadar. Tá vendo aqui? Que ele tá começando, ele não tá retinho, ele fica retinho só se eu forçar, mas ele tem que ficar retinho naturalmente. Então, eu vou repetir a mesma quantidade de pontos na próxima carreira. Então, aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras. Então, a minha carreira 5 vai ser também com 3 pontos altos. Ó, então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui. Vou subir 2 correntes. Esse aqui já vai ser o nosso primeiro ponto alto. E vou fazer um leque em cima do leque da carreira anterior. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. E aqui eu faço mais um ponto alto em cima do ponto alto que tá aqui do ladinho do leque. Ó, e aí ele ficou um leque com 3 pontos. E aqui eu faço a mesma coisa. E lembra que na carreira anterior a gente estava pulando um ponto final do primeiro leque e o ponto inicial do leque seguinte. Agora, como a gente tá repetindo o número de pontos, a gente vai pular 2, tá? Então, eu vou pegar lá no terceiro ponto, ó, 1, 2, 3, no terceiro ponto do próximo leque. Porque vai ficar um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior e um leque dentro do espacinho do leque da carreira anterior. Mas é só nessa daqui, tá? Porque a gente tá repetindo o número de pontos. Vocês vão ver que na próxima carreira que a gente fizer, a gente sempre vai pular um ponto só. Um ponto final do primeiro leque e o ponto inicial do leque seguinte. Então, aqui a gente segue fazendo a mesma coisa, ó. Então, 3 pontos aqui nesse leque, vou pular 2, vou pegar lá no pezinho do leque anterior, do próximo leque, aliás, um ponto alto, aí fica um ponto alto de fora, e mais o leque em cima do leque da carreira anterior. Aí, assim, ele vai sumir essa parte de babado e vai ficar certinho. Então, eu vou fazer toda a carreira e já volto pra gente fazer a próxima. Carreira finalizada. E agora aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo para poder emendar essa carreira. E aqui agora, ó, quando a gente coloca ele aqui, ele já fica certinho, sem precisar a gente ficar puxando e esticando. E é isso que a gente quer. Então, daqui pra frente, a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, eu vou trocar de cor, tá? Vou colocar esse azul mais escuro aqui. Pra trocar de cor, eu vou até desmanchar esse ponto baixíssimo aqui que eu fiz. Vou inserir a agulha e já vou puxar o fio azul, que é o próximo, que a gente vai usar pra fazer a cor. Ó, e aí eu já puxei o azul e ele já ficou na minha agulha. Aí agora aqui eu vou fazer 2 correntes, que vai equivaler ao primeiro ponto alto. E agora aqui, no próximo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto em azul. E agora aqui, dentro do leque, eu vou fazer um leque, né? Então, é leque em cima de leque. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Agora, eu já posso cortar os fios. Ó, fiz aqui o leque, vou cortar aqui os fios. Agora, aqui, a gente continua fazendo mais 2 pontos baixos. Olha a força do hábito. 2 pontos altos. E aqui, nós vamos ficar agora com o nosso motivo aqui, né, o nosso pedacinho, com um ponto a mais, com 4 pontos. Agora, a gente continua com os 2 pontos altos dentro do leque, mais 2 pontos altos do lado de fora. Aí, agora, lembra que eu falei pra vocês que a gente pula um ponto alto no final do leque que a gente tá fazendo e um do começo do próximo leque. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente pula um ponto no final e um ponto no começo, ó. Ficam 2 pontinhos livres aqui no meio
E a gente faz pontos altos sobre ponto e dentro do leque a gente faz mais um leque. Aí vai ficar 2 pontos altos aqui do lado de fora, né, em cima de ponto alto, e mais o leque dentro do leque da carreira anterior. E o leque é o que mesmo? São 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Terminei aqui, né, o leque em cima do leque, vou fazer mais 2 pontos. 1, 2. E agora aqui, vou finalizar a carreira desse jeito aqui. Carreira finalizada, vamos emendar aqui com um ponto baixíssimo e vamos fazer mais uma carreira nessa mesma cor. Então, aqui a gente vai fazer mais um ponto baixíssimo, aqui só para centralizar, mas aqui a gente já poderia muito bem subir as correntes aqui, mas eu vou centralizar, fazer mais um ponto baixíssimo aqui e vou subir 2 correntinhas. Então, aqui, ó, a gente sempre vai pular um ponto no começo e um ponto no final. E aí, aquela tática, né? Se começar a embabadar, a gente repete o número de pontos. Nós aumentamos aqui o número de pontos fora das correntes. Agora, são 3 pontos. A gente tinha feito a carreira anterior com 2. Ao todo, ficávamos com 4 de cada lado. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos fazer 3 e mais o leque sobre leque. Então, 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. E aí, fora, ponto sobre ponto, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, ao todo, aqui, o nosso motivo vai ficar com 5 pontos. Ó, então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, para não errar, é só a gente pular o último ponto e pular o primeiro ponto do próximo motivo. Então, a gente vai fazer pulando o último, pulando o primeiro, vão dar aqui 3 pontos altos do lado de fora, mais leque em cima de leque, né? Então, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos dentro do espaço do leque anterior. E do outro lado, ó, bem aqui no primeiro ponto, 1, depois 2 e depois 3. Então, só repetir tudo isso por toda a volta. Então, 5 pontos em cada motivo desse aqui. Então, ao todo aqui, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 pontos em cada um das nossas repetições aqui, dos nossos motivos. E a ideia é essa, a gente continua aumentando. Geralmente, o tamanho da naninha é mais ou menos 25 a 30 centímetros. Ou, né, você pode fazer do tamanho que você achar que fica bom. Então, aqui, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto e já vou puxar o fio azul clarinho, né? Vou puxar aqui a outra cor. Vou puxar os dois aqui, esse azul escuro, para poder apertar o ponto. E aqui a gente já vai fazer... Vou fazer mais um ponto baixíssimo no próximo ponto, no meio do próximo ponto, porque eu gosto de deixar bem centralizado, tá? Então, no meio do próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo já na cor que a gente já trocou. Ó, então, fiz 2 correntes e agora aqui é só seguir o baile igualzinho a gente já tava fazendo. Pontos altos até chegar na corrente, nas correntinhas, ó, chegou nas correntinhas. E aqui sempre dentro das correntinhas são 2 pontos altos, 2 correntes e depois mais 2 pontos altos. O primeiro e o segundo ponto alto. Então, isso aqui sempre vai ser igual em todas as carreiras até o final. Vou cortar aqui e aqui agora é só continuar. Então, vamos pegar aqui o próximo ponto. 1, 2, 3, 4. Então, aquela tática de pular o primeiro e pular o próximo, de pular o último desse motivo aqui e o primeiro do motivo seguinte. Ó, e nós vamos ficar com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos do lado de fora, mais
o nosso leque em cima de leque aqui, que são os 2 pontos altos do lado de dentro, né? Dentro das nossas correntinhas. Então, nós vamos ficar ao todo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E aí, a gente vai repetir esses 6 pontos por toda a nossa volta. Então, seguindo essa mesma ordem de aumentos aqui, eu vou fazer mais 3 carreiras. Então, vou fazer essa daqui e mais 2 carreiras de aumento. Então, a cada carreira a gente aumenta um ponto, então nós vamos ficar com, essa daqui nós estamos fazendo com 4, 5, 6, a próxima com 7 e a próxima com 8. Nós vamos ficar com 8 pontos baixos aqui em cada lado do nosso motivo. Então, eu vou fazer essa carreira aqui e mais 2 para somar 3 ao todo com essa cor azul clarinho. Finalizadas aqui as nossas 3 carreiras, então fizemos 3 carreiras com os aumentos, e aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos em cada partezinha aqui, em cada metade do nosso motivo. E agora aqui, eu tô reparando que ela tá começando a ficar com excesso de pontos. Tá vendo que ela tá começando a ficar assim um pouquinho, criar umas ondinhas? Então, a próxima carreira eu vou fazer de ponto sobre ponto. Não vou aumentar a quantidade de pontos. Emendar com o mesmo fio, fazer mais um ponto baixíssimo com esse mesmo fio. Aí, agora sim, que nós vamos subir no próximo, nós vamos puxar o fio azul, porque senão ele vai ficar marcado ali e não vai ficar legal, não vai ficar disfarçadinho. Porque a gente vai manter a mesma quantidade de pontos. Se fosse uma quantidade... Se a gente fosse aumentar o número de pontos, aí sim a gente já poderia trocar direto. Mas como aqui eu tive que fazer mais um ponto baixíssimo, esse baixíssimo aqui tinha que ser da mesma cor, porque ele vai ficar exposto. Então, fiz aqui 2 correntes e agora nós vamos fazer a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Então, pontos sobre pontos. Ó, e na carreira anterior nós fizemos 8 pontos, né, em cada uma das metades aqui do nosso motivo. E agora aqui, nessa carreira, a gente continua com os nossos 8 pontos. Então, 6 pontos sobre ponto e mais 2 dentro das correntinhas da carreira anterior. Então, 2 pontos altos, 2 correntes e aqui novamente 2 pontos altos. Agora eu vou cortar esses fios e eu vou seguir fazendo a minha carreira de pontos sobre pontos, né, com os nossos 8 pontos altos, sem aumentar, por toda a volta. Finalizada aqui a nossa carreirinha. Agora, quando eu coloco, ele sumiu aqui os babados, agora a gente pode voltar a aumentar e eu vou fazer mais uma carreira nessa mesma cor de azul. Vou emendar aqui a nossa carreira. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo no meio do próximo ponto, só para acertar. E vamos subir aqui 2 correntes. Agora, a gente começa fazendo pontos altos. Então, a gente tinha 8 pontos, agora a gente vai aumentar mais um, nós vamos ficar com 9. Então, é aquela tática de sobrar um ponto no começo e um ponto no final de cada um dos motivos. Ó, então, a gente faz ponto sobre ponto no meio das correntes. Um leque, 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Eu tô fazendo mais rápido porque aqui é só seguir e se você já fez até aqui, então já pegou o jeito e já sabe como que é. Ó, então aqui a gente faz pontos altos e aí a gente vai pular o último ponto e o primeiro ponto do próximo motivo. Ó, então chegando aqui, pontos altos. Ó, então nós vamos pular esse ponto alto aqui e esse ponto alto aqui vamos pegar no próximo. Então a gente pula o ponto alto do final desse motivo aqui e o ponto alto do começo do motivo seguinte. Então, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos em cada partezinha do nosso motivo. Aí, agora é só a gente repetir isso
por toda a volta. Carreira finalizada, então fiz aqui a segunda carreirinha com azul. Vamos medir aqui para ver quanto que tem. Vou pegar aqui das partes menores. Ó, nós estamos com 28 centímetros, então mais uma carreira, uma ou duas carreiras já é suficiente para nossa naninha. Então eu vou fazer aqui, vou trocar de cor e vou fazer mais duas carreiras. A próxima carreira vai ser de aumentos, eu já vou puxar aqui o fio com a outra cor. Ó, então eu já vou puxar aqui com a outra cor para fechar aqui o ponto baixíssimo. Vou puxar o fio azul para apertar a laçada aqui. Vou fazer agora um ponto baixíssimo dentro do segundo ponto alto, ó, bem aqui, para ele ficar bem centralizado. E agora eu vou subir as duas correntes. Subi aqui as duas correntes, vou fazer pontos altos até chegar lá nas correntinhas, pra gente fazer o nosso lequezinho, né? Os dois pontos dentro das correntes. E aqui é só a gente seguir o que a gente fez nas carreiras anteriores para aumentar. A gente pula um ponto no final e um ponto no começo entre os motivos. Ó, então aqui eu fiz dois pontos altos, duas correntes, mais dois pontos altos. E agora aqui a gente continua fazendo ponto alto. Então, aqui a gente faz pontos altos até sobrar só um. Ó, então, pontos altos até sobrar um só. Mais um aqui, sobrou um só. Ó, sobrou só o último. Então, a gente pula o último e pula o primeiro do motivo seguinte e faz no segundo ponto. E aqui, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos em cada um desses motivos. Agora, é só a gente repetir por toda a volta. E aí, depois a gente faz mais uma carreira com essa mesma cor. E eu acho que a próxima carreira eu vou fazer também de ponto sobre ponto, porque ele tá querendo, assim, ficar um pouquinho frouxinho. Então, eu vou fazer essa aqui com 10 pontos altos. E a próxima também eu não vou fazer aumento, vou fazer com 10 pontos altos. Então, eu vou fazer as duas e já volto pra gente fazer o acabamento. Carreira finalizada. Então, nós fizemos aqui uma carreira com a mesma quantidade de pontos da anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa de baixo aqui tá com 10 e a última também tá com 10. Agora, eu vou trocar pro fio branco pra gente poder fazer o acabamento. E agora aqui, nós vamos fazer um acabamento bem tranquilo, no ponto zigue-zague. A gente vai fazer uma corrente e no próximo ponto, um ponto baixíssimo. E aí, a gente vai repetindo isso, uma corrente, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. E assim a gente vai por toda a volta. E aí, quando chegar aqui, ó, nas correntinhas do leque, nós vamos fazer um picô com 3 ou 4 correntes. Chegando aqui nas alcinhas, eu fiz um baixíssimo dentro das alcinhas. E agora aqui, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. E prender aqui na base, ó, no meio do ponto baixíssimo que nós fizemos, com um ponto baixo. Ó, nós vamos prender aqui com um ponto baixo. E aí, a gente continua fazendo no próximo ponto, ó, um ponto baixíssimo, uma corrente, um baixíssimo e uma corrente. E assim a gente vai fazendo por toda a volta. Carreira finalizada. Então, já fiz aqui, ó, um ponto baixíssimo. E ficou assim, toda a volta, com esses detalhezinhos aqui. E agora eu vou cortar o fio para poder arrematar com a agulha de tapeçaria. E aí, a base da nossa naninha tá pronta, né? Vou só esconder o fio. E agora, a gente vai passar para a etapa seguinte, que é a montagem. Eu separei aqui fio dessa mesma cor aqui, mais clarinha da nossa naninha. E agora, nós vamos colocar, posicionar essa cabeça aqui para poder costurar. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar miolo com miolo, né? Então, essa finalização do anel mágico aqui, bem no meio do anel mágico do começo da naninha, para ficar bem certinho. E aqui, ó, você escolhe a posição que você quer que fique
a cabeça. Se você quer que a cabeça fique pra ponta, pro meio, então aí você que escolhe o posicionamento que você quiser, tá? Se você se atentar pra isso, esse é o momento. Ó, então aqui eu vou colocar anel mágico com anel mágico e vou virar a nossa naninha. E aí, nós vamos costurar nessa primeira carreira aqui, ó, em volta dessa primeira carreira. Vou alfinetar pra não sair do lugar. E a gente vai fazer umas 2 voltas ou costurar quantas vezes forem necessárias pra ficar firmezinho. Eu gosto de costurar pelo menos umas 2 vezes, né, dar 2 voltas aqui pra poder ficar certinho. Aí, ó, ele vai ficar assim, é importante a gente olhar, ó. Ele vai ficar assim. Se você abrir muito e costurar mais, ele vai ficar meio que com o pescocinho enterrado, sabe? Não fica com um aspecto legal. Então, vou deixar aqui. Vou inserir aqui num ponto. Vou deixar um pedaço de fio aqui pra fora pra poder dar um nozinho depois, ó. Vou deixar esse fio aqui pra gente dar um nozinho depois. E aqui agora tem segredo não. Agora é só a gente costurar de modo circular. E aí, pra costurar, é aquela mesma coisa. A gente pega na naninha e aí enfia o fio lá na cabeça. E aí, puxa. Eu vou fazer meio que um alinhavado primeiro e aí depois eu costuro ponto por ponto. É importante a gente costurar todos os pontos pra ela não ficar falhada, tá? Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo. Porque aqui não tem segredo não, é só a gente ir fazendo ponto por ponto pra ficar certinho. E aí, a gente dá 2 voltas, né? A gente costura assim, mais ou menos 2 vezes pra ficar firme. Finalizado aqui a costura toda na parte de baixo e a nossa naninha ficou assim. Ó, grudadinha aqui na partezinha de baixo do pescoço. E aqui, pra costurar os bracinhos, eu já alfinetei mais ou menos aqui onde vai ficar, ó, e eu vou deixar uma carreira de espaço entre a cabeça e o bracinho, ó, dos 2 ladinhos eu deixei isso. Eu coloquei os bracinhos mais ou menos na mesma direção aqui, ó, das orelhas, tá? Dos 2 lados, ó, na mesma direção das orelhas, deixando uma carreira livre. E aí, eu deixo essa carreira livre e costuro na outra carreira. E aqui, pra costurar também, é super tranquilo, com muitos passarinhos cantando ao fundo. Nós vamos costurar do mesmo jeito que a gente costura todas as peças, uma vez. A gente vai pegar uma vez no ponto da naninha e uma vez no braço. E aí, a gente puxa bem pra esconder o fio. E aí, a gente vai fazendo isso por todos os pontos. E aí, a gente já atravessa a agulha, ó, nas 4 alcinhas do braço de uma vez só. Então, primeiro bracinho fixado, e aí ele vai ficar assim, ó, uma carreirinha abaixo do pescocinho, né, pra formar aqui um pescoço. E agora, a gente vai costurar o outro do mesmo jeito. E finalizei a costura, e os bracinhos ficaram assim. Quando a gente coloca a naninha assim, eles estão na lateralzinha do corpo, né, sobrando aqui meio que um pescocinho. E agora, a gente vai fazer mais um adereçozinho, que é um chapéuzinho desse aqui pra gente poder colocar aqui em cima do nosso ursinho. Ó, a gente pode colocar esse chapéuzinho aqui. Então, vamos fazer antes de finalizar a nossa naninha. Pra fazer o nosso chapéuzinho, nós vamos começar com um anel mágico. Eu vou usar aqui a agulha 2,5. E eu estou usando o tom de azul mais escuro, tá? Que é esse tom aqui, que a gente fez esse detalhe azul escuro na nossa naninha. Vou fazer aqui 6 pontos baixos, aqui fechar o nosso anel mágico, marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos e ficar com 12 pontos.
Feitos aqui os nossos 6 aumentos, ficamos com 12 pontos. Agora, nós vamos fazer o ponto baixo relevo, para fazer a viradinha aqui do nosso chapéu. Então, nós vamos inserir a agulha de trás para frente no primeiro ponto, passar pela frente do segundo ponto e puxar o fio. Vamos ficar com 2 alcinhas na agulha e fazer o ponto baixo. E aí, nós vamos repetir isso por toda a volta. Então, no intervalo de cada ponto, a gente vai inserir a agulha de trás para frente, inserir a agulha no próximo intervalo, puxar o fio e fazer o ponto baixo. Então, a gente vai repetir isso 12 vezes em todos os pontos, e aí ele vai formar uma viradinha aqui, vai ficar bem legal pra gente fazer pra gente crescer o nosso chapéu aqui, né? Pra gente fazer a parte do meio do nosso chapéu. Então, é só a gente ir fazendo esse ponto baixo em relevo, em todos os pontos, ó, enfia de trás para frente, enfia a agulha no próximo intervalo entre os pontos, puxa o fio e faz um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo em todos os pontos, e eu tô fazendo aqui junto com vocês, né? Nós estamos conversando e fazendo. No começo, parece que vai dar errado, porque é uma peça bem pequenininha, mas não vai dar errado não, tá? Vai ficar bem legalzinho, ele vai ficar assim, com uma viradinha bem bacana. Ó, então fizemos aqui os 12 pontos, e agora a gente vai fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Então, aqui a gente faz 12 pontos baixos nessa primeira carreira e mais uma carreira com 12 pontos baixos também. Feitos aqui as nossas 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, com os nossos 12 pontos baixos, e ele vai fazer como se fosse um tubinho, né? Esse aqui é o corpo do nosso chapéu. Agora, eu vou cortar esse fio aqui da parte de dentro e nós vamos fazer a aba do nosso chapéu. A aba do nosso chapéu nós vamos fazer em pontos altos. Então, eu vou fazer mais uma corrente aqui para dar a altura do ponto, e nós vamos pegar só na alcinha da frente. E aí, nós vamos fazer um ponto alto e um aumento. Essa correntinha aqui que eu fiz para subir, eu já vou contar como primeiro ponto alto. Então, eu vou fazer aqui um aumento em pontos altos, depois mais um ponto alto, depois um aumento. Então, a gente vai intercalando um ponto alto e um aumento, mas só pegando aqui, ó, nas alcinhas da frente. Então, a gente faz isso por toda a volta, e aí a gente vai ver que vai formar aqui uma aba do nosso chapéuzinho. E vai ficar bem legalzinho, bem delicadinho, pra gente poder aplicar ali na cabeça do nosso ursinho, pra dar todo um charminho assim no nosso ursinho que compõe a naninha. Cheguei aqui no final, vou emendar aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo para poder fechar a nossa carreira. E aí, a gente dá umas puxadas assim, para ajeitar o nosso chapéu, e aí ele ficou assim. Então, agora aqui eu vou fazer esse arrematezinho aqui na aba do chapéu. E vou jogar esse fiozinho aqui mais ou menos pra base da aba do nosso chapéu, pra gente poder costurar ali no nosso ursinho. E aqui, você pode escolher, se você quiser colocar mais no meio, se você quiser colocar mais do ladinho. Eu vou colocar assim, mais ou menos na posição do olho, um pouco de ladinho. E aí, eu vou dar uns pontinhos aqui pra segurar esse chapéu aqui na cabecinha do nosso ursinho. Ó, então, eu vou dar uns pontos bem na aba, pra ele ficar com a aba um pouco abertinha. Estou pensando aqui nesse exato momento que nós vamos fazer uma gravatinha para colocar ali na parte de baixo também, que aí ele fica com o chapéuzinho e com a gravatinha para ficar mais delicadinho, com mais detalhes e agregar mais valor na nossa peça. Ó, e aí ele vai ficar assim, a gente dá uma afundadinha aqui no meio para dar aquele arzinho de cartola. E agora aqui a gente só esconde o fio.
E agora, então, vamos fazer uma gravatinha pra gente colocar aqui pra completar o lookzinho do nosso ursinho. Vamos fazer um lacinho, na verdade, né? Vai ser uma gravatinha borboleta e bem tranquila também. Um anel mágico. Vamos fazer aquele lacinho tradicional, porque é bem rapidinho. Vamos fazer aqui três correntes, vamos fazer com ponto alto duplo. Fizemos 3 correntes, então, e aqui nós vamos fazer, dei 2 laçadas na agulha, puxei 2, puxei mais 2 e puxei os últimos 2. Então, fiz o primeiro ponto alto duplo. Agora, a gente faz de novo. 2 laçadas na agulha, vou prender lá na base do anel mágico e vou puxar 2 laçadas por vez. Puxo 2, depois mais 2, depois mais 2. Fiz 2, eu vou fazer com 3 ponto alto duplo. Então, aqui 2, mais 2 e mais 2. Vou fazer 3 correntinhas de novo. Vou prender aqui na base com um ponto baixíssimo. E vou fazer mais 3 correntes para fazer do outro lado. Dei a volta 2 vezes na agulha. Vou prender na base. Vamos puxar 2 laçadas por vez. Então, fizemos aqui o primeiro ponto alto duplo. Depois, mais um. E depois, mais um. Então, estamos fazendo com 3, né? Pra ficar uma gravatinha bem bonitinha. Então, 3 de cada lado. Agora, aqui a gente faz 3 correntes, prende na base com um ponto baixíssimo. E tá pronto o nosso lacinho. Vou cortar o fio um pouquinho maior pra gente poder passar aqui no meio. E agora, aqui é só a gente fechar o anel mágico, que ele já forma aqui o lacinho. Vou puxar esse fio pra cá, o fio do anel pra cá. E esse outro fio do arremate, a gente dá algumas voltas aqui no meio, pra ficar bem certinho o nosso lacinho. Aí, esse momento aqui que a gente ajeita, se um lado tiver maior que o outro, a gente passa o fio por cima, ó, e aí a gente observa se tá todo mundo certinho. Então, eu vou enrolar o fio um pouquinho mais pro lado de cá. Ó, aí, agora tá ok. E aí, esse outro fio aqui, a gente gira ao contrário, pra gente poder dar um nozinho aqui. A gente dá um nozinho aqui atrás e fica pronta a nossa gravatinha. Agora é só a gente aplicar na nossa naninha, ó, ficou assim. Então, aqui agora nós vamos posicionar essa gravatinha aqui no nosso ursinho. E aí, a gente precisa colocá-la de um modo que fique bem certinho aqui. E aqui agora é só a gente dar uns pontinhos aqui pra poder fixar essa nossa gravatinha. E aqui, os pontinhos são meio falhados, né? Mas a gente vai ter que usar aqui um jogo de cintura. Ó, então eu passei ali o fio pelos pontos, né? Por baixo dos pontos da naninha. E agora eu vou passar aqui, ó, por baixo daquele enroladinho que nós fizemos, ó. Assim. E aí, ele já vai fixar aqui. E aí, eu vou passar isso algumas vezes, né? Pelo menos umas 3 vezes. Pra ele ficar mais firme aqui. E aí, depois é só a gente jogar pra trás, arrematar o fio. E pronto. Prontinho. Gravatinha costurada aqui. Eu achei que ele ficou muito estiloso. E agora, eu só vou colocar um pouquinho de blush aqui pra dar uma corzinha no nosso ursinho polar. Coloquei o blush e bem sutilzinho, assim, só nas bochechas. E está finalizado a nossa naninha de ursinho. Olha só que coisinha mais fofa. Ai, eu amei! Você gostou de executar essa naninha? Me conta aqui quais foram as cores que você utilizou. E claro, tira uma foto bem bonita e me marca lá no Instagram que eu vou amar ver o resultado da sua peça. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima aula. Tchau, crocheteiras e crocheteiros também!